Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um complemento de um programa que nós tivemos há algumas semanas atrás. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre doenças periodontais, né? Quais eram as fases de tratamento e tal. Hoje eu vou complementar aquele programa, só que com um convidado super especial. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que faz sorrir mais e melhor, esta pessoa aqui é esse programa. Porque vocês não sabem que eu me divirto. Primeiro, eu pude chamar o meu professor, né? Dr. Paulo Sérgio Gomes Henriques, né? Que eu adorei trazer nosso orgulho. E agora, o meu parceiro. Ele fez a especialização comigo na São Leopoldo Mandic, né? Nós até operávamos juntos na época. Então, tenho um super orgulho porque o cara, assim, foi que nem um foguete, subiu. Vocês não têm ideia do que esse cara é bom. É muito, mas muito competente. Ele foi para a linha acadêmica, apesar de também clinicar, né? E entende muito da parte reconstrutiva, das cirurgias periodontais, de implantes. Gente, vocês vão adorar. É ótimo, tá? Bom, então, agora que eu já fiz uma introdução, eu apresento para vocês o Dr. André Pellegrini. E eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de você mesmo, se apresentasse, porque também são tantas coisas que você já fez por aí, né? Que não vai dar para eu ficar falando, que eu não vou conseguir. Me apresento, sim. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o seu convite. Fiquei muito feliz quando você me ligou para fazer esse convite pessoalmente. É um privilégio estar aqui podendo contribuir de alguma forma, né, com o seu programa e também ajudando a elucidar algumas dúvidas, né, com relação à saúde bucal. Com relação à minha formação, como você citou, nós fizemos juntos a especialização, né, em periodontia, fomos parceiros no século passado, né? Nossa, no final senhora, do século faz tempo, passado. hein? Pelo amor de Deus, faz tempo mesmo. É verdade. E eu virei faxineira de boca, né? Eu fui para a área curativa, né? E você já foi mais para... Você focou bem na periodontia. Bem, a periodontia básica. Eu, depois da especialização, eu fui fazer a minha pós-graduação, o mestrado, o doutorado mais na parte de implantodontia, que é a área que eu atuo mais hoje, apesar de eu ainda trabalhar na periodontia clinicamente, na parte docente, né, na faculdade onde eu dou aula, que é a São Leopoldo Mandic, e eu trabalho na cadeira de implantodontia. Então, basicamente, essa é a minha área de atuação, é clínica e acadêmica, principalmente nessas duas especialidades, periodontia e a parte de implantes também. Bom, hoje, como eu havia dito para vocês, nós vamos conversar um pouquinho como complemento daquele programa que eu fiz algumas semanas atrás. Não lembro se vocês se recordam, mas eu falei que as doenças periodontais, elas são tratadas basicamente em 3 etapas. Uma fase de controle, né? Uma fase de manutenção e uma fase de reconstrução tecidual, tá? A fase 1 e 2 é necessária para todas as pessoas, é a fase curativa, não tem como escapar. E a fase que vem na sequência é a reconstrutiva, que é o assunto do nosso programa, da nossa conversa de hoje, tá? Ó, só para vocês se recordarem, é o seguinte, não sei se vocês se lembram, as doenças periodontais, elas destroem o tecido ósseo de suporte dos dentes. E por conta disso, acaba tendo algumas sequelas, né? Algumas sequelas acabam surgindo, como mobilidade dental, né? E retrações gengivais. Muitas vezes essas sequelas são extremamente incômodas para alguns pacientes, né? Mas tem como melhorar isso. E agora vamos aí para a nossa conversinha, né? Bom, primeira coisa que eu vou perguntar para o Dr. André. Aqui está uma imagem, né? Vocês podem ver uma imagem de doença periodontal, tá? Nós estamos vendo várias situações aí de doença. E aí eu vou começar perguntando para o Dr. André, dá para tratar, dá para fazer reconstrução tecidual nesses pacientes? Nesses pacientes, em hipótese alguma. Nesse momento, em hipótese alguma. Né? São situações clínicas onde nós observamos que tem um quadro inflamatório importante, então nós dizemos que a doença periodontal ela está ativa nesses pacientes. Então, como em qualquer procedimento reconstrutivo, nós precisamos primeiro galgar a saúde, né? Para depois a gente melhorar a parte estética e ainda melhorar um pouco mais a parte funcional. Então, eu diria para você que, como você bem revisou, né, a fase 1 e a fase 2 são imperativas nesses casos, para esses pacientes, e uma vez alcançado um estágio de saúde periodontal,
aí sim, claro que a gente pode pensar em reconstrução dos tecidos que foram perdidos pelo avanço da doença periodontal. Tá vendo, gente? Não adianta chegar no dentista lá com retração, com a gengiva sangrando, cheio de tártaro e falar, olha, eu quero que cubra isso aqui. Não dá, tá? Fase de regeneração tecidual, reconstrução, é prêmio para aqueles pacientes que trataram e que estão conseguindo manter os tecidos em ordem, tá? Bom, vamos lá. Bom, agora eu gostaria que o doutor André explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona. Depois que já está tudo em ordem, já está manutenção, os tecidos estão todos com saúde, como que funcionam as técnicas de regeneração, né? O que a gente tem de reconstrução tecidual? Bom, Carla, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente frisar para o telespectador é que existe uma limitação com relação à possibilidade de reconstrução. Então, claro, todos os pacientes que têm um histórico de doença periodontal, eles têm que ser tratados e a gente alcança um estágio de saúde. Se eles estão bem controlados, a gente pode indicar procedimento de reconstrução. Mas isso não quer dizer que para todo caso isso estaria indicado, em primeiro lugar. E em segundo lugar, mesmo nos casos onde isso esteja indicado, pode existir uma limitação. Muitas vezes a gente não consegue reconstruir perfeitamente, como era antes do início e progressão da doença periodontal. Então existe alguma limitação nesse sentido. Isso tem muito a ver com o padrão do defeito ósseo, né? E claro, existem algumas alternativas, algumas técnicas reconstrutivas. Como você comentou agora há pouco, né, a doença periodontal ela resulta numa perda de inserção, numa perda óssea. Então algumas dessas técnicas elas passam pelo enxerto de tecido ósseo, né, enxerto ósseo. E a periodontia usa demais a técnica da membrana, a técnica que a gente chama de regeneração tecidual guiada. E a implantodontia também a usa. Pegou emprestado esse conceito da periodontia e usa da mesma maneira na implantodontia, só que deu um outro nome, deu o nome de regeneração óssea guiada. Então nós trabalhamos com essas duas siglas, RTG e ROG, que estão projetadas aqui. Então ROG é quando você está fazendo essa reconstrução visando fazer implantes. A ROG ou ao redor de implantes. Também. A ROG é quando eu viso único e exclusivamente a reconstrução do tecido ósseo. E para implante eu preciso de osso. Mas quando eu almejo a reconstrução de outros tecidos além do osso, como é o caso da periodontia, onde nós temos perda do cemento, do ligamento periodontal, né, que são aquelas fibras que ligam a raiz do dente ao osso, todos esses tecidos eles podem ser reconstruídos com a técnica. Por isso que chama regeneração tecidual guiada, porque são alguns tecidos que nós conseguimos reconstruir com a técnica. Na implantodontia é mais o osso mesmo, por isso que a gente usa a sigla ROG. Mas o conceito é o mesmo, é de se usar uma barreira mecânica, ou uma espécie de uma membrana, que elimina a interferência de células, de tecidos que nós não desejamos para o interior daquele defeito, né? Então, nós temos muitas vezes um defeito ósseo importante ao redor de um dente, então a gente faz um procedimento que é cirúrgico, descontamina a superfície radicular e nós colocamos, além do enxerto ósseo, essas membranas que vão isolar mecanicamente o local e não vão deixar células provenientes da gengiva, dos tecidos moles, não vão deixar elas interferirem. E com esse isolamento a gente tem mais chance de ter regeneração dos tecidos que sustentam o dente. Certo. No caso dos implantes, você não acha que a regeneração óssea ela é mais simples do que a regeneração tecidual guiada? Porque às vezes o paciente fala assim para mim: ai, doutora, não dá para fazer esse osso crescer aqui, né? Porque tipo, eu perdi osso, não dá para. Aí eu falo: olha, desse jeito que tá, não tem, porque o número de paredes não é suficiente. Enfim, explico as limitações, né? E às vezes fala assim para mim: nossa, mas dá para fazer, se eu colocar implante, não dá para fazer enxerto, por que aqui não dá? Aí eu falo: porque o dente é um vetor de contaminação, né? E a gente tem outros tecidos envolvidos. Acho que procede, é isso aí? Procede, com certeza. Se a gente imaginar que o dente, que teve doença periodontal, que teve essa perda óssea, que teve essa perda de inserção, ele foi exposto a uma microbiota, e isso gerou um processo infeccioso inflamatório, então é fácil a gente imaginar que ao redor de um implante, que é um parafuso normalmente de titânio, estéril, que a gente abre na hora de instalar, ele está estéril, né? Então, se eu faço um procedimento de reconstrução óssea no entorno desse implante estéril, isso é mais previsível do que ao redor de um dente que foi já submetido à contaminação bacteriana. Isso não quer dizer
que o implante também não possa se contaminar como o dente. Então, às vezes, o paciente ele vai atrás do implante com uma ideia equivocada de que ele não precisa mais se preocupar com higienização, cara. Isso é um grande equívoco, porque assim, claro, no implante não vai dar cárie se ele não escovar, mas a gengiva ao redor do implante, ela é até um pouco pior do que a gengiva ao redor de um dente. Então ela vai inflamar e pode acontecer uma perda óssea ao redor do implante igual ou muitas vezes pior do que o que acontece com a doença periodontal, né, ao redor dos dentes. Então a contaminação do titânio ela é mais difícil ainda de ser tratada do que a contaminação de uma superfície radicular. Inclusive, a gente nota que parece que a perda óssea ao redor dos implantes é muito mais rápida, né? Porque eu falo para o paciente, a doença periodontal, em geral, ela é uma doença crônica. Então, ela vai evoluindo ao longo dos anos, né? Degenerativa, mas é devagarzinho, vai perdendo uma célula, outra. No implante, parece que quando inventa de não cuidar e da periimplantite, parece que ela faz assim, né? Desce da noite pro dia. Pelo menos alguns casos que eu já vi. O processo ele tem esse aspecto de ser mais agressivo. Também soma-se a isso a questão do amortecedor, né? O dente, o ligamento periodontal, ele é um amortecedor e o implante ele não tem esse amortecedor, ele é um parafuso direto no osso. Então, numa eventual sobrecarga nesse implante, e se tiver ainda associado a uma contaminação bacteriana, isso pode levar a uma perda óssea muito mais agressiva, mais rápida do que a perda óssea da doença periodontal crônica que você citou. Além disso, a presença de um ligamento periodontal ao redor de um dente e a ausência desse ligamento ao redor do implante faz com que o suporte do dente tenha um mecanismo imunológico, um mecanismo de defesa mais adequado. Eu diria para você assim, que o periodonto, né, o tecido que sustenta o dente, ele está mais preparado para se defender frente a uma resposta bacteriana do que o tecido periimplantar, que é o tecido ao redor de um implante. Então, claro, a gente sabe que tem doença ao redor de dente, que é a doença periodontal. Mas, na maioria dos casos, nós entendemos que é uma doença crônica, avança lentamente. Ao redor do implante, como os tecidos não são preparados, porque é um parafuso que o implantodontista está instalando, né? Não existe uma reconstrução de todos os tecidos, não existe uma reconstrução do ligamento, do cemento radicular. Então isso faz com que a gente entenda que os tecidos eles têm uma qualidade inferior. Eu não vim aqui para falar mal do implante, né? Não. Eu tenho que falar bem, é um recurso. Eu sempre falo, gente, implante foi assim, a descoberta do século, é tudo de bom, só que tem as limitações. Eu gosto, gente, de falar um pouquinho com vocês a respeito de limitações, porque do ponto de vista de propaganda, o que a gente vê às vezes correndo por aí é que é tudo maravilhoso, né? Tudo é possível. Então é só aquele antes e depois de tudo que dá certo. É legal saber que existem limites. Por causa disso vai desistir, não vai fazer? Imagina, né? Nós estamos aí em busca de sorrir mais e melhor. Então temos que correr atrás do que existe aí de bom. Mas com o pé no chão, né? Não é para voar, tá bom? Gente, nós vamos dar uma pausa para os nossos apoiadores culturais. Daqui a pouquinho estamos de volta com mais reconstrução tecidual para vocês, tá bom? Oi, estamos de volta com o nosso segundo bloco e vamos continuar nossa conversa com o Dr. André Pellegrini. Doutor André, agora vamos falar um pouquinho sobre as retrações gengivais, né? É uma coisa muito comum também no consultório, o pessoal que passou por doença periodontal, ou às vezes nem doença periodontal, né? Nós temos algumas retrações também ligadas a traumas, ao uso de aparelho ortodôntico e tal, e muita gente se incomoda demais com essa questão de retrações. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vou mostrar uma imagem aqui, ó. Por exemplo, nós estamos vendo duas imagens onde nós temos dentes que perderam, né, a estrutura de gengiva, estão com retrações. Seria possível, se a gente partir do princípio que isso já está tratado, né, já está tudo em ordem, seria possível cobrir, por exemplo, retrações similares a essas? Nesses dois casos, o aspecto de que a gengiva está num estágio de saúde, já não está mais inflamada. É claro que a gente precisa analisar isso clinicamente, fazer uma sondagem, mas aparentemente
parece que o tecido está com uma qualidade boa, então fica a sequela, que é a retração ou recessão gengival, e que pode ser corrigida. Em casos como esse, o índice de previsibilidade é muito grande. É claro que a gente precisa complementar o exame clínico com o exame por imagem, com radiografias, eventualmente até com tomografias computadorizadas, para a gente ter uma noção do remanescente ósseo, né, do remanescente de inserção desses dentes, mas me parecem ser casos relativamente bem previsíveis para recobrimento radicular. Agora, é importante a gente frisar que existem algumas pessoas que têm a recessão gengival e que só tem a queixa estética, né, do dente estar alongado, e tem outras que, além da queixa estética, tem uma queixa de sensibilidade. E isso Sim. pode ser uma coisa que incomoda mesmo, porque a raiz ela não foi feita para ficar exposta, né? Foi feita para ficar protegida pelos tecidos. Então, eventualmente, uma recessão gengival ela pode gerar um quadro doloroso. Então, às vezes, não é só estética, não é, Carla? Sim, com certeza. Agora, uma coisa também, às vezes o paciente tem uma retração e, além dessa retração, o dente já está em mobilidade, por exemplo. E alguns falam para mim, ai, Carla, eu quero fazer aquela cirurgia de gengiva para cobrir, que aí meu dente vai ficar firme, né? Aí eu falo, é o seguinte, que eu saiba, esse tipo de cirurgia, ela tem mais função estética e funcional no sentido de resolver sensibilidade, mas não gera osso em geral, assim, na maioria dos casos, né? É verdade. A gengiva é um tecido mole. Então, você ganhar mais gengiva, isso não quer dizer que o seu dente que está com uma mobilidade que ele vai afirmar, né? Então, isso realmente não é esperado. Então, a indicação da cirurgia não é para melhorar a inserção do dente, alguma coisa nesse sentido. É uma cirurgia considerada uma cirurgia plástica, né? Normalmente, a gente remove um enxerto de gengiva do palato, que é o céu da boca, né? Mas na atualidade nós temos inclusive alguns substitutos, né, do enxerto. Então muitos pacientes às vezes não gostam muito da ideia de remover o enxerto de outra região da boca. Então hoje em dia nós temos no mercado, aqui no Brasil nós temos um biomaterial, uma matriz de colágeno que ela, em algumas situações clínicas, né, é importante a gente ponderar, ela é passível de substituir a gengiva do próprio paciente e ser utilizada no procedimento cirúrgico de plástica periodontal. Gente, muito interessante, vocês viram? É uma cirurgia basicamente estética. Nesse caso, a reconstrução é apenas do tecido mole, né? Não vai estar ganhando dente mais firme, mas vai estar ganhando uma situação estética mais agradável e reduzir sensibilidade. Muitos pacientes se queixam porque falam, quando vai fazer esse tipo de cirurgia tem que cortar o palato, tal, são 2 procedimentos cirúrgicos em um, fico com medo. Existem alternativas, como ele está explicando. Não é o que a gente chama de padrão ouro, que é a melhor opção. A melhor opção é fazer com o próprio tecido do paciente. Mas para quem não está com coragem, não está afim, tem como resolver isso aí, né? Bom, vamos passar para uma outra imagem. Agora eu também gostaria de perguntar a respeito disso aqui. O que é isso? São espaços negros entre os dentes, que a gente chama de black holes, né? Fica um buraquinho no meio entre um dente e outro. E muitos pacientes se queixam depois de passar por doença periodontal e tratamento, né? Ficam esses espaços que também acontecem em função da destruição de tecido ósseo. Como que a gente lida com isso, doutor André? Tem jeito de resolver? Esse tipo de reconstrução, eu diria que é a técnica cirúrgica mais complexa do ponto de vista técnico, é mais difícil de ser executado, demanda uma habilidade importante do operador, mas mais do que isso, ela é a técnica com menor previsibilidade de resultado. Então, o que eu quero dizer com isso? Além de ser a técnica mais difícil de ser executado pelo periodontista, ela é a técnica menos previsível. Então, muitas vezes a gente faz o procedimento avisando o paciente de que os resultados podem ser parciais. Não existe uma garantia de sucesso, de fechamento de uma papila retraída como essa. Existe uma limitação, porque se a papila ela teve essa recessão, isso é resultado de uma grande reabsorção óssea entre os dentes, entre as raízes dos dentes. E como essa reconstrução óssea, no sentido vertical, ela não é previsível, a gente acaba muitas vezes tentando mascarar ou minimizar o problema com enxertos gengivais. Só que existe uma limitação.
Uma opção que a gente costuma lançar mão, no sentido de se complementar a cirurgia plástica, seria transformar esses dois dentes que têm um formato mais triangular. Acho que dá para todos os espectadores notarem, né, que são dentes bem trapezoidais, bem triangulares, né? Dá para a gente transformar esses dentes num formato mais quadrado. E com isso a gente fecha um pouco aquela embrasura, aquele espaço entre os dentes. Então muitas vezes a gente acaba lançando mão de uma técnica cirúrgica para aumentar um pouco o volume, sabendo que os resultados vão ser parciais. Eu diria que essa é a pedra no sapato do periodontista, é a técnica mais complicada. E muitas vezes com a dentística restauradora ou com lâminas, né, com cerâmicas, a gente consegue alterar o formato do dente. Para fechar o pontinho de contato, né? Essa aberturinha aí. Porque esse aspecto, esse preto, ele vem do escuro do fundo da boca. Né? Então isso gera uma impressão, às vezes, de sujeira, gera uma desarmonia, né, no sorriso. Então tem uma gama muito grande, né, da população que sofre com isso, que tem essa queixa. E é possível isso ser melhorado. Seria leviano eu falar que dá para resolver com uma cirurgia e reconstruir, deixar a papila perfeita, porque isso a gente não consegue aqui no Brasil, não consegue nos Estados Unidos, no Japão, em nenhuma escola de periodontia. Vai responder, a gente não tem uma segurança de 100% de previsibilidade. O que a gente sabe é que dá para melhorar, mas muitas vezes a gente tem que aliar a técnica cirúrgica com a técnica restauradora. Bacana. E já em relação às retrações, a gente já tem uma grande previsibilidade, né? Se o caso for bem indicado, né? Se tirou radiografia, se tem tecido ósseo, se a coisa é bem indicada, a gente consegue realmente ter resultados fantásticos, né? Esse é o divisor de águas, é o osso entre os dentes. Se perdeu a papila, é porque perdeu muito osso entre os dentes. Então, numa retração da gengiva, como a gente também tem nesse caso, né, as raízes expostas, a gente não tem muita previsibilidade de recobrir quando tem perda da papila. Então, em outras palavras, quando além da retração da gengiva a gente tem uma retração da papila, esses casos são os casos menos previsíveis também para recobrir raiz. Do outro lado da moeda, nós temos os casos que nós temos retrações na gengiva, mas não tem perda da papila. Esses casos, muitas vezes, a gente consegue algo bem próximo de 100% de recobrimento da raiz. Com certeza. Às vezes o paciente assusta com o tamanho da retração por vestibular. Vestibular, gente, é a parte da frente, né, onde a gente enxerga. E fala, nossa, é enorme, então acho que o meu caso não vai dar. E outros, às vezes é enorme, mas dos lados ainda está preservado, né, a papila. E aquele às vezes tem uma retraçãozinha pequenininha, não tem mais as papilas, pronto, você não consegue quase nada, né? Por isso que é importante o exame clínico aliado ao exame radiográfico. Isso só o periodontista é que vai saber informar, né, o paciente sobre essa possibilidade, sobre a gravidade da recessão. E a previsibilidade de resultados também, né, claro. Bacana. Gente, por isso que é super importante vocês procurarem o dentista de vocês, conversarem a respeito das coisas, perguntarem. Não é para ficar se informando por programas de televisão que não seja o nosso, né? Porque o nosso aqui é tudo 100%. É mais ficar assistindo TV e falando, nossa, dá para fazer milagre. Gente, tudo tem que ver o que vai fazer, tem que estudar, né? Você tem que sentar, você tem que fazer exames, não é bater o olho e falar dá para fazer, é procurar gente que saiba o que está fazendo e o que tem que ser feito, né? Procurar gente que nem o Dr. André e fazer as coisas realmente darem certo, fazer com segurança, tá bom? Eu agradeço muito a audiência, né? Espero que vocês estejam gostando do nosso novo cenário e até o próximo programa, que provavelmente vamos falar sobre alguma coisa que faça sorrir. Hoje nós falamos sobre sorrir melhor, né? E aí vamos intercalar com alguma coisa que faça sorrir, tá? Abração para vocês e até a semana que vem.